Olá pessoal, bem-vindos à Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e hoje vamos falar de cómics. Vamos falar do terceiro volume de Surpreendentes X-Men, editado em Portugal pela G-Floyd Studio Portugal. Este é o último volume, encerra o arco dos Surpreendentes X-Men, dos Astonishing X-Men, uma das melhores fases dos X-Men nos últimos tempos. Este terceiro volume apresenta dois arcos, duas histórias e é escrito por Warren Ellis. É desenhado por Simone Bianchi, a primeira história, e a segunda, Phil Jiménez. No primeiro arco, intitulado Caixa Fantasma, que por acaso já saiu duas vezes em Portugal, a primeira vez foi nas mensais da Panini, a segunda foi neste encadernado aqui da Levoar. Este aqui não está completo, ok? Porque a primeira história, intitulada Caixa Fantasma, tem a história, mas depois tem uns contos a seguir à história, 5 ou 6 contos, que são realidades alternativas de como é que poderia ter acontecido a primeira história, ok? Mas eu já vou aprofundar um bocadinho mais essa situação dos contos. Portanto, Caixa Fantasma, o que é que acontece? Os X-Men encontram-se após DEM, ou seja, no DEM acabaram-se os mutantes e existem apenas pouco mais de 190 mutantes espalhados pelo mundo. Os X-Men decidiram criar uma unidade que trabalha a nível global, como os Vingadores. Tem sede em São Francisco e trabalha também em parceria com a S.H.I.E.L.D., com a S.W.O.R.D., etc. Eles são chamados para investigar um caso. Num beco de São Francisco encontra-se um cadáver de um mutante carbonizado a flutuar. McCoy descobre que aquele é um mutante que eles não conhecem, mas é um mutante criado artificialmente. Existe um componente no ADN dele que é artificial. Eles descobrem que ele morreu porque estava a lutar com outro mutante. Então ele descobre que é um mutante de uma realidade alternativa. Eles vão investigar a vários cantos do mundo, ilustrações lindíssimas, eles vão ao cemitério das naves espaciais, eles vão até à China. É incrível, as ilustrações estão, nesse sentido de paisagens, estão brutais. E eles acabam por descobrir que o mutante que sobreviveu, que é de uma realidade alternativa, é um mutante que tem uma caixa fantasma e ele vem ao nosso mundo investigar a nossa realidade e percebeu que já não existem muitos mutantes, ou seja, a linha de defesa desta realidade está fraca. Então o objetivo é ativar a caixa fantasma e invadir esta realidade para a conquistar. São mutantes que invadem realidades, vão de realidade em realidade e conquistam essas realidades. Os X-Men conseguem impedir que ele ative a caixa fantasma, mas ainda falta saber quem é que criou os outros mutantes, os artificiais. E eis que surge um fantasma do passado, neste caso Forge, desesperado com a extinção dos mutantes, decidiu criar umas verdadeiras aberrações. Esta parte gostei muito porque nos anos 90 existem algumas histórias em que dão a entender que Forge é louco, é um bocado desconexo da realidade. Foi bom voltar a ver uma personagem tão importante e tão poderosa no universo dos X-Men e voltar a ver que eles pegaram novamente naquela lógica de ele estar a perder a sanidade, do facto de ele não ser muito equilibrado a nível mental. Eu gostei bastante da história, gostei bastante da equipa, gostei do destaque que deram à jovem do grupo, à Armadura, que basicamente está aqui a fazer a vez da Jubilee. Ela é parceira do Wolverine e nos anos 90, quem se lembra, Jubilee era a caloira da turma e aqui neste caso é a Armadura e ela faz realmente o papel de Jubilee, só com os poderes mais fixes. A interação entre personagens é muito boa, existe ali uma pequena quesilha entre o Beast e o Ciclops, essa quesilha depois vai se desenvolver nas histórias futuras, mas eles basicamente são os dois primeiros X-Men, os originais que estão naquela equipa e existe muita coisa do passado que vem ao de cima. Aliás, esta trilogia que vocês estão aqui a ver atrás faz isso sempre, que é ir buscar coisas do passado e trazê-las aqui para o presente. Relativamente à ilustração, eu não sou o maior fã de Bianchi. Porquê? Ele é muito bom a enquadrar as vinhetas, o uso que ele dá às vinhetas, a forma que ele dá às vinhetas, quase que parecem verdadeiros vitrais, é lindíssimo, essa parte está muito boa, mas depois a ilustração, ele é pessoa para fazer a cara mais detalhada e mais sensual, seja num homem ou numa mulher, e depois a seguir tem ilustrações que as personagens parecem tão desfiguradas, parece que foi desenhada à pressa. E essa inconsistência irrita-me um bocado. Eu sei que estou em minoria, há muitos fãs de Bianchi que gostam muito do trabalho dele, eu não desgosto para capas, mas para ilustração não sou, assim, quadros pequenos, não sou muito fã. Relativamente às histórias, às pequenas histórias, são pequenos contos que mostram o que é que poderia ter ocorrido mal na primeira história. Claro que na primeira história ele salva o dia, nos outros todos corre mal, muito mal, e vemos então essa realidade distorcida e alternativa. O primeiro conto tem umas ilustrações lindíssimas, que eu gostava que tivessem sido as ilustrações principais dessa história, em que temos os X-Men no universo
sei lá, vitoriano, assim, uma coisa steampunk, em que a história se passa mais ou menos da mesma maneira. Depois os outros contos são verdadeiros versões distorcidas, verdadeiros universos pós-apocalípticos, e o Warren Ellis é especialista em realidades distorcidas. Porque no início dos anos 90, fim dos anos 80, o Warren Ellis publicou isto. Isto foi publicado em Portugal, é um bocadinho raro de encontrar. Aqui em Portugal foi publicado pela editora Mitos, nem foi pela Abril Jovem. E isto é uma realidade distorcida e alternativa disto, ok? Estas são as versões, eu só tenho duas. Isto depois já foi reeditado mais 2 ou 3 vezes em Portugal, mas eu tenho estas 2 versões originais da primeira edição do Marvels, por volta de 95, que isto foi editado, e depois no Brasil foi editada a versão distorcida de Ruínas, que só tem 2 volumes. Isto é macabro. E ele acaba por fazer isso aqui na edição da Caixa Fantasma, na história, distorcer essas realidades. Todas as ilustrações das histórias são diferentes e são todas muito, muito boas. E esses contos não foram editados em Portugal, ou só parte dos contos é que foram editados aqui, a outra parte não foi editada, se calhar faltou-lhes o papel. Já a segunda história é escrita por Warren Ellis e é desenhada por Jiménez. Eu adoro as ilustrações do Jiménez, são brutalíssimas, sou mesmo muito fã das ilustrações deles. E aqui, basicamente, os X-Men estão a ser atacados pelos fantasmas do passado, literalmente. E existe um vilão, um mutante, que já há anos e anos e anos que vem a planear vingança. Então ele criou uma forma nova de ressuscitar os mutantes que tinham morrido no dia M, alunos da Escola Xavier, e eles não foram só ressuscitados, foram misturados com ADN alienígena da ninhada, que é uma raça que já estava extinta e que fez parte de uma fase muito importante dos X-Men. Aí está os tais fantasmas do passado. E misturou também com tecnologia sentinela. Ou seja, é ali uma amálgama, um monstro que traz e que junta aos piores pesadelos dos X-Men, não só para os atacar. Resta saber é o porquê, qual é que é o motivo dele, que eu também não quero estar a revelar porque vou estragar um bocadinho, mas eles vão pegar numa coisa muito do passado dos X-Men, que agora nós conhecemos os X-Men como sendo os mutantes, e são mutantes porque têm um ADN diferente do nosso, é a evolução do ser humano. Mas antigamente eles eram chamados os filhos do átomo, porque acreditava-se, e a teoria do Stan Lee também era um bocadinho essa e do Chris Claremont, que os mutantes foram nascendo a seguir à bomba atómica, ou seja, filhos do átomo. A bomba atómica é que ativou o gene mutante. E eles vão explorar um bocadinho isso e desenvolvem ainda mais essa teoria. Gostei bastante, as motivações do vilão são muito boas e realmente põem um dedo na ferida dos X-Men. Malta! Último volume da coleção, 2 histórias maravilhosas, 2 histórias bem ilustradas, e são 2 histórias que, apesar de terem a mesma temática que as outras, que vão buscar coisas do passado dos X-Men, fantasmas, e trazê-los para o presente, é uma história que não é tão dependente do conhecimento dos X-Men. Ou seja, as outras, vocês, para entenderem um bocadinho e para perceberem as referências, precisavam de conhecer um bocadinho do passado dos X-Men. Aqui já não é tanto, eles fazem um trabalho de explicar um pouco, introduzir e de não te deixar à toa. É uma excelente prenda para o vosso Natal. Atenção que este é o 3º e último volume, mas os X-Men não ficam por aqui. A Gifloy terá surpresas para o ano 2020, se tudo correr bem. Eles vão relançar a fase dos novos X-Men, de New X-Men, que também é uma saga muito, muito boa. Portanto, é uma questão de ficarem atentos ao site da Gifloy Studio Portugal. Por hoje é tudo. Gostava de saber o que é que vocês acharam aqui das minhas declarações sobre a ilustração da Caixa Fantasma. Gostava de saber a vossa opinião sobre estas histórias. Deixem nos comentários. Não se esqueçam de nos subscrever nas redes sociais e subscrever aqui o canal do YouTube. É muito importante o vosso apoio. E obrigado por nos apoiarem. O vosso apoio é mesmo, mesmo muito importante. Bons jogos, bons filmes, boas leituras. Até à próxima.